pessoal, tudo bem? Hoje vamos trilhar o Enem 2014, questão 15 de humanas. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecida sua inocência e alma na medida do possível, o que só foi acontecer depois de 1550. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos, os jesuítas com a catequese e os colonos com a escravidão. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Devemos ter em mente o seguinte: estamos falando do Brasil colônia, tá? Os jesuítas chegando para a catequese dos índios e os colonos brigando com os jesuítas para a escravidão. Vamos para as proposições? Entre os séculos 16 e 18, ou seja, a partir de 1530, quando começou a colonização do Brasil, e o século 18, 1780, 1750, por aí, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela letra A, demarcação do território indígena. Impossível. Fala-se em demarcação de território indígena a partir do século XX. Antes disso, essas palavras não existiam. Então, não é a letra A. Manutenção da organização familiar. O que os jesuítas queriam era simplesmente a catequese, tá? E, consequentemente, toda a família trabalhando para eles. Então, também não é. E fala-se que a aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela manutenção, né, de modo algum. Valorização dos líderes religiosos indígenas. Vamos pensar um pouquinho. Desde quando os jesuítas valorizavam os pajés? Desde quando os jesuítas valorizavam as crenças indígenas? E as crenças indígenas não eram usadas como mediadoras entre os jesuítas e os índios. Então, não é a letra C. Preservação do costume das moradias coletivas. De forma alguma, os jesuítas queriam simplesmente atrair os índios para o seu núcleo. Então, não havia essa valorização das moradias coletivas e nem preservação. Comunicação pela língua geral baseada no tupi, letra E. Por quê? Simples. Os jesuítas estudavam latim, os jesuítas estudavam grego, os jesuítas conheciam as línguas, tá? Os troncos linguísticos. E como eram homens extremamente inteligentes, conseguiram perceber todo o léxico da língua indígena. Resultado, houve a criação, entre aspas, do Nhengatu, ou seja, de uma língua geral que serviria como comunicação entre os índios e os jesuítas. Perfeito? Então aí, letra E.